Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo domingo da Quaresma. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos o Evangelho em Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 ao 10. Temos a belíssima imagem, o belíssimo acontecimento da transfiguração de nosso Senhor. E é exatamente contemplando o mistério da transfiguração, sobretudo aquela voz que vem do alto e diz: "Este é meu filho amado, escutai-o", que devemos entender que é necessário neste tempo de Quaresma, neste tempo forte de conversão, de abandono do pecado e dos vícios, escutarmos a voz de Jesus. A primeira leitura se encontra no livro do Gênesis e nos coloca todo o movimento do sacrifício de Isaac. Nós sabemos que o sacrifício não acontece, mas entre o Evangelho e a primeira leitura, nós podemos encontrar alguns pontos em comum. O primeiro ponto em comum é a figura de Abraão. Abraão, ele nos lembra a figura do próprio Pai, do nosso Pai Celestial. O nosso Pai também tem um filho muito amado, um filho único, como Abraão tem o seu filho único Isaac. O Pai não apenas tem um filho único, mas ama profundamente este seu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. E aqui, tanto quanto Isaac, o filho de Abraão, ambos os filhos, Jesus e Isaac, estão destinados ao sacrifício. Mas na figura também de Abraão, nós encontramos a imagem de Jesus. Jesus, como Abraão, obedece ao Pai, indo além de todas as possibilidades humanas que diz respeito à obediência. No final deste trecho de Gênesis, na primeira leitura, nós encontramos a seguinte afirmação, no versículo 18, em Gênesis, capítulo 22. "Por tua descendência serão abençoadas todas as gerações da terra, porque me obedecestes." Aqui lembramos imediatamente da presença de Jesus e da grande luta de Jesus no Horto das Oliveiras. O Senhor obedece à vontade do Pai. Portanto, Abraão nos recorda este pai que tem um filho muito amado, um filho destinado ao sacrifício, e Abraão também nos lembra Jesus, sobretudo nessa expressão do seguimento e da obediência. Bom, Isaac, na primeira leitura, também nos recorda a figura de Jesus, já dito. Isaac é aquele que é destinado ao sacrifício, como Jesus também é destinado ao sacrifício. Ele é o filho e, assim como Jesus, Isaac também sobe o monte, sobe a montanha. Isaac é amarrado, também Jesus é amarrado. Jesus é preso, Jesus é maltratado, Jesus é chibateado. Jesus tem a sua carne lacerada pelos instrumentos de tortura e de castigo romanos. Também, como Isaac, Jesus carrega o lenho. E no caso de Jesus, não são gravetos, é a sua cruz. Nesta configuração da imagem de Jesus e de Isaac, nós também encontramos uma segunda imagem presente em Isaac. Somos nós, todos nós. Nós nos assemelhamos a Isaac na medida em que somos amados pelo Pai. Não apenas somos amados pelo Pai, mas assim como Isaac confia no seu pai Abraão, nós, como Isaac, devemos confiar em nosso Pai Celestial que nos ama. Devemos também compreender que, assim como Isaac foi salvo do sacrifício pelo animal que aparece, o carneiro que aparece na montanha, impedido Abraão de continuar o sacrifício, também nós que estávamos destinados à morte devido aos nossos pecados, nós fomos salvos, porque alguém ocupou o nosso lugar, Jesus. Abraão, portanto, nos lembra a figura do Pai, nos lembra a obediência de Jesus, uma obediência imensa de Jesus, não comparável, mas nos lembra essa obediência de Jesus, num sim muito, muito mais profundo que de Abraão. Mas não menos também é difícil para Abraão ter que oferecer e entregar a Deus aquilo que lhe pertencia, o próprio filho da promessa. Podemos concluir agora, então, a nossa reflexão sobre este Evangelho, voltando-nos para algo que é bem diferente entre o Pai do céu e Abraão.
enquanto nós temos a mão de Abraão suspensa no ar, a mão de Abraão que é impedida de descer sobre Isaque para levá-lo à morte e sendo assim ofertado num total holocausto ao Deus do céu, o Pai do céu não impediu a mão dos algozes de Jesus para que matassem Jesus, injustamente o condenassem, infligisse nele dores horríveis e o matassem na cruz. Queridos irmãos e irmãs, Abraão teve o seu filho salvo e o pai não salvou o seu filho. A pergunta é, por que o pai não salvou o seu filho tão amado? Nós encontramos a resposta na segunda leitura, retirada do livro de Romanos, no capítulo 8. Aqui São Paulo vai nos dizer: Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. E por que o pai entregou o seu filho? Na medida em que deixou o seu filho nas nossas mãos? Sim, porque foi pelos nossos pecados que o Senhor morreu, foi para nos salvar da condenação eterna que o Senhor morreu, foi para nos dar a vida eterna que o Senhor morreu e ressuscitou. Porque o Pai nos ama. E exatamente por isso, ele não pôde segurar as mãos daqueles que mataram o seu filho, para que todos nós encontrássemos em Jesus a salvação. Por esta e outras tantas reflexões ao longo desta quaresma, não podemos duvidar do amor do Pai. E hoje, neste domingo e ao longo desta semana, somos chamados a refletir sobre nossas vidas, sobre as nossas condutas, sobre o modo que estamos fazendo nossas escolhas. Estamos vivendo de acordo com aquele que nos deu o seu Filho único para que nele tivéssemos a salvação, a liberdade de fazer o bem, enfrentar o sofrimento e as injustiças no seguimento do seu Filho e por amor ao seu Filho? Portanto, hoje, nós, a partir do amor do Pai, podemos compreender tão grande amor que não poupou o seu Filho por nós, que é possível também confiarmos neste grande amor do Pai. E assim, como no Evangelho, nós encontramos Jesus dizendo que Ele ressuscitaria dos mortos, confiar que todos nós passaremos por todos os sofrimentos aqui na terra e com Jesus, tendo como nosso único Senhor ao Pai do céu que tanto nos ama e o Espírito agindo em nossos corações, com Jesus também ressuscitaremos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos.